vamos à nossa meditação de hoje, mas antes o nosso recadinho de missões. Isto mesmo, como é maravilhoso saber que Deus nos chamou para sermos cooperadores em sua obra linda de levar a luz às nações. Os povos que estavam em trevas, a eles resplandeceu-lhes a luz, a presença de Jesus, o reino de Deus chegando. Existem tantas nações ainda, principalmente na Ásia, que não conhecem Jesus. O norte da África, nós estamos buscando ter as torres de oração em toda a Ásia, em todo o norte da África, e você pode vir conosco, levando o Evangelho, levantando as torres de oração conosco, de adoração, levantando os exércitos dos Gideões Mirins, implantando o nosso projeto Bioagro de sobrevivência nas nações pobres. Quer vir conosco? Aí está o nosso site para que você veja lá em missões, as notícias de missões, você veja o que nós estamos fazendo nas nações, para que você possa conhecer e participar, orando, vindo numa viagem missionária, participando de nossos cursos de missões transculturais e também contribuindo. Precisamos muito. O pouquinho que você pode dar não vai fazer falta para você, mas vai ser multiplicado para abençoar muita gente. Aí está a nossa chave Pix, aí está o nosso QR Code para que você seja um mantenedor de missões. Amém? Vamos então à nossa meditação de hoje, cujo título é Sementes e Frutos. Sementes e Frutos, baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 12. Que diz o seguinte: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Vamos ler de novo. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Bem, aqui no terceiro dia, Deus então vai encher a terra. Deus vai encher aquela porção seca, aquele continente único neste planeta. Deus vai encher de verde, de vegetação. E a vegetação é o mundo vegetal, é vivo, recebe vida para poder reproduzir-se, vida em que a reprodução, a multiplicação estaria dentro de uma semente. Dentro daquela semente, aquele código genético para que a semente germinando pudesse produzir uma árvore, ou uma erva, ou um arbusto, exatamente igual de onde a semente proviera. Sementes e frutos, o Senhor fez árvores frutíferas. Ah, é tão lindo contemplar um pomar. As laranjeiras, as mangueiras, as bananeiras, jabuticabeira, quantas frutas! Aqui do Brasil, nós mesmos nem conhecemos quantas frutas temos. Imagina no mundo inteiro. Eu me lembro quando eu conheci o kiwi, não tinha kiwi nos mercados quando eu era criança. Então chegou o kiwi para nós. E que fruta gostosa! Quanta variedade na obra criadora de Deus. E Deus estabeleceu que os vegetais tivessem a sua espécie e se multiplicassem de acordo com a sua espécie. E Deus então capacitou o homem, capacitou Adão. Ele vai criar ainda o homem no sexto dia e vai capacitá-lo para cuidar. Aprove a Deus que o nosso planeta precisasse de cultivo, de cuidado, de inteligência para mantê-lo ativo, funcionando, para mantê-lo produzindo. Eu me lembro que quando eu me casei, fui conhecer
a família do Paulo lá em Goiás. E há 55 anos atrás, a viagem de Belo Horizonte até Jataí tinha mais ou menos 600 quilômetros de estrada de terra. E quando a gente entrava em Goiás, era só cerrado, 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 com aqueles grandes murundus de cupim, né? Aquelas casas de cupim tão grandes, os formigueiros, cerrado. Aquela plantação baixa, mato, cerrado apenas. E o tempo passou. Os gaúchos vieram e tomaram conta daquelas terras ali, também onde havia os territórios que foram transformados em estados, como Acre, Rondônia. E os gaúchos, descendentes de italianos, de alemães, com tanta tecnologia e amor pelo trabalho da agricultura, transformaram. Hoje a gente viaja ali, plantações de arroz, de algodão, de soja. Deus fez com que as plantas pudessem germinar, multiplicar segundo a sua espécie. E Deus vai colocar o homem para cuidar. Eu e você temos a vida de Deus em nós, o Espírito Santo que habita em nós, a palavra de Deus que foi plantada em nosso coração. Essa semente precisa germinar e precisa dar frutos, e precisamos levar este fruto aos que estão ao nosso redor, levar esta semente, este DNA a outros corações, para que também produzam o fruto doce da presença de Deus, do Espírito Santo. É maravilhoso saber que Deus criou no poder da sua palavra, e Deus criou tudo com propósito. Deus te abençoe.